guardiandanoticia.com.br e também pelas ondas do rádio, né? FM 82.3. Hoje, dia da educação. Eu e Fabi Teixeira, tô aqui com você nos estúdios. Você tava com saudade de mim? Eu tava, você me deu a honra de estar na manhã aqui comigo, né? Justamente eu e o piloto aqui comandando o download da notícia, mas hoje você abrilhantou a nossa manhã e trouxe convidados muito especiais. Eu tô aqui realmente, vou falar literalmente babando pela história de vocês e pela conquista de vocês. Parabéns. Antes da gente começar, eu já vou dar parabéns. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou começar pela Miss, né? Pela Audrey, para ela contar um pouquinho da experiência deles no BO 2026, que vocês trouxeram aí o terceiro lugar, né? De 63 delegações, 43 países, não é isso? 62 delegações, né? Países, vou ser honesta para você, não sei dizer, mas eu acho que era mais do que 40 também. Sim. Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber, por apoiar a área da educação. E BO é uma Olimpíada acadêmica, né, que reúne alunos de vários países, onde o primeiro pré-requisito é que o inglês não seja a língua nativa. Né? E por meio da língua inglesa, eles vão fazendo diferentes provas, são 7, 8 provas, né, José? José é o nosso coach, e vão crescendo nas apresentações e na Olimpíada. O Colégio BIS, ele ele participa há 10 anos dessa Olimpíada, né? E 2026 foi um time muito especial. Todo ano o time é especial, mas esse time se destacou muito por serem 20 alunos com faixas etárias muito diferentes, de 12 a 16 anos, não pode completar, ter completado 17, pode completar, mas ter 17 não. E aonde eu acho que o ponto principal foi a união deles, a empatia, a gratidão de um pelo outro. A gente tinha um slogan que era um no palco, todos no palco. Então, mesmo quem estava na plateia assistindo a equipe que estava no palco, mandava energia positiva, sabia a fala do amigo do palco, e eu acho que isso fez eles evoluírem nas apresentações. Foram muito bem, se destacaram bastante. A gente tem parte desse time aqui, o José já vai explicar direitinho como é que é toda a competição pra gente, mas vou começar ali. Fala pra mim sua idade, seu nome. Prazer, eu sou Rafael, eu tenho 16 anos. Foi a primeira vez? Primeira vez e infelizmente não poderei participar novamente. Porque já tem 16, vai fazer 17. Faço em outubro. Mas como é que foi a experiência? Então, mas essa experiência vai ficar pra vida, certo? Sem dúvida, assim, uma das melhores memórias que eu tenho, porque apesar da competição ter acontecido em 2 semanas, foram meses de preparação, não só com os coaches, mas com todo mundo, e acho que eu falo por todos que a gente realmente se tornou uma família. Agora vamos passar aqui, fala seu nome e a sua idade. Oi, eu sou a Isabel, eu tenho 14 anos. E para mim, experiência BO, eu posso ir ano que vem. Para mim, experiência BO sempre tem sido muito um sonho. A BIS leva BO muito a sério. E eu acho que escolas que proporcionam isso para os alunos são escolas que realmente dão valor para a educação. Esse programa, ele te proporciona não só se conhecer como pessoa, conhecer mais como você se enfrenta, se descobrir mais, mas também conhecer outras culturas, conhecer novas pessoas, novos jeitos de pensar. E isso muda totalmente sua cabeça e mudou muito o meu modo de viver. Pi? Pietra, 14 anos, é minha segunda vez no BO. Já falo pra todo mundo que é muito mágico, porque você vai pra outro país com pessoas da sua escola e conhece pessoas que você nem conhece, que você nunca viu na vida, que nem falam a sua língua, pra competir, ficar 15 dias no mesmo campus, e você acaba que faz amizade com todo mundo, a maioria das pessoas pelo menos, e além da competição também você forma um grupo maravilhoso. Agora o coach José vai explicar pra gente como são as competições na categoria deles e o grande, realmente, desafio que é chegar lá e nesses 14 dias subir ao palco, ter o domínio ali, o inglês é a forma como eles têm que se comunicar, certo? Então conta um pouquinho pra gente de como que é essa experiência. Perfeito.
Muito obrigado por nos receber aqui hoje. É um prazer inenarrável para a gente poder aqui compartilhar essa experiência. Então, o BO tinha um formato que já vinha há alguns anos e quando saiu o brief para a edição de 2026, eles deram uma inovada. Nós tínhamos anteriormente várias apresentações que envolviam habilidades artísticas, pesquisa acadêmica, mas que iam do Brasil preparadas. Nessa nova edição, a gente se deparou com um desafio grande. Temos 5 atividades no eixo acadêmico e 2 do eixo artístico. E tem premiações separadas. Nessa do eixo acadêmico, nós temos, por exemplo, o Speakers Challenge, que é um desafio que nós temos que comparar 2 culturas bem distantes e encontrar pontos de intersecção, porque o eixo temático deste ano era a construção de pontes entre culturas, essa delimitação do distanciamento, você poder promover a união. Então nós recebemos o Laos e a Polônia. Uau! E a gente pensa, uau, transcontinental, como é que a gente vai fazer? E nós encontramos muitos pontos de intersecção. E este espírito de um no palco, todos no palco, foi bem visível porque todo mundo sabia a fala de todo mundo. Hoje, se a gente pedir aqui um trechinho dessa apresentação, que é a única que vai do Brasil decorada, do eixo acadêmico, todo mundo sabe. E aí nós temos o debate, que eles fizeram um formato de public forum, em que eles eles tiveram uma proposta de 2 possíveis temas, e eles tinham que ter a posição a favor e contra, e eles tiveram uma manhã para estudar tudo sobre esses 2 temas. À tarde, na hora da execução, a posição deles e o tema foi revelado, qual dos 2 era e se eles eram contra ou a favor. Então foi muito interessante porque neste dia, pelo sorteio, acabou caindo a questão da apropriação cultural. E como a internet, as mídias sociais promovem ou então nos levam a um outro nível de conscientização sobre a importância do respeito de outras culturas, quando você se apropria de alguns elementos para criar a arte em específico. Aí nós temos também o Case Study, que é um estudo de caso que eles promoveram de uma forma muito inteligente, eles receberam as instruções e tiveram que bolar como eles iam desenvolver a pesquisa para formular esse estudo de caso, e eles decidiram procurar, dentre todas as nacionalidades que existiam ali no campus onde nós estávamos, quais eram os pontos de intersecção nos valores mais importantes para essas pessoas. Então nós tínhamos Colômbia, Equador, tínhamos Argentina, tínhamos Chile, e eles foram entrevistando, fizeram uma pesquisa qualitativa muito importante e descobriram quais eram os valores comuns para eles, e foi muito interessante. Tech Challenge, que é outro desafio do eixo acadêmico, em que eles têm que estudar as bases tecnológicas daquilo que nós temos hoje, e chegar lá é uma atividade surpresa. Eles tinham que bolar um novo produto que ainda não existisse no mercado, que promovesse essa aproximação de pessoas de diferentes culturas ou então de pessoas da mesma cultura, mas que eles pudessem dialogar melhor. E eles fizeram uma coisa maravilhosa, que eu acho que foi um passo além, que foi desenvolver uma luva que fosse capaz de transformar libras em uma produção sonora para que pessoas com deficiência visual pudessem interagir com pessoas que precisam fazer uso de libras para se comunicar. Então, assim, é um produto que não existe. Inclusão na forma mais ampla, né? Eles manifestaram uma possibilidade do exercício da cidadania plena para pessoas portadoras de deficiência. Então, este aparelho ainda não existe, mas eles foram capazes de dizer, bom, podemos prever que tal algoritmo poderia ajudar no funcionamento, ele teria essa função acoplada. Empresas de tecnologia, inteligência artificial, essa ideia vale a pena. Eu tenho certeza que daqui a certo? uns anos vou ver alguém deles num grupo de iniciação científica na universidade fazendo o protótipo disso, tenho certeza. Eles foram muito rápidos, né, José, no pensamento, porque fazem tudo sozinhos lá. Exatamente. De manhã recebeu, à tarde recebeu, apresentou no turno seguinte. Nós não temos contato, muitas vezes só durante o almoço. Vocês não podem ter contato? Não. Por eles. Uau, é mais desafiador ainda, Sim. porque realmente é desafiar ali em saber o quanto eles conseguem ir além. Lógico, teve todo esse preparo que faz toda a diferença nesses 6 meses aí, que faz com que eles se sintam seguros. Eu acho que esse preparo dá uma segurança para poder até usar. Muito, eu acho que esse preparo, porque as pessoas não são só os alunos, né, os adolescentes ou as crianças, cada um tem a sua personalidade. Tem pessoas que são mais desenvoltas, tem pessoas que são mais discretas, tem pessoas que são mais tímidas também, mas todo mundo aprende nesse preparo a se posicionar.
porque eu acho que isso é para a vida, né? Você pode ser discreto, mas você tem que cumprir com seus deveres e também lutar pelos seus direitos. As pessoas precisam ter voz. E quando eles entram assim numa competição, eles somam um com o outro e todo mundo consegue pensar junto. E aí o desenvolvimento não é só cognitivo, é global, porque o emocional precisa estar bem e o físico também, principalmente pensando em Londres, né? Horário diferente, comidas diferentes, hábitos diferentes. E eu acho que isso que deu muito certo no grupo, né? Tava todo mundo muito forte ali para somar juntos. E eu sempre falava todos os dias, todo mundo de mãos dadas. E dos alunos, eu quero saber o seguinte: qual foi o maior desafio de vocês? Em qual momento vocês sentiram alguma dificuldade, mas que vocês pensaram, não, eu vou superar? Bom, eu acho que uma das maiores dificuldades foi em termos de organização. Isso daí foi uma dificuldade que a gente encontrou não no bio, mas na preparação. Em várias apresentações, a gente ficava confuso em que rota seguir, quais ideias incluir, e algo que ajudou bastante do lado dos coaches foi a criação de uma cadeia de comando. Então, os coaches selecionaram 5 pessoas para serem líderes de cada atividade, mas a gente também é lembrado que líder está ali para ajudar todos, não chefes. O líder simplesmente tem a palavra final, só que ele tem que ouvir todos, e isso foi o que ajudou mais a gente a combater esse desafio. Nossa, teve várias dificuldades, mas também teve vários momentos, assim, muito bons. Mas eu acho que uma grande dificuldade é, às vezes, lidar com essa diferença de idade. Porque tem algumas pessoas que chegam no programa e ainda não tem muito medo ou ainda não se conhecem muito como pessoas. Então eu acho que, como eu já falei, esse programa te ajuda com isso. Então eu acho que esse foi um problema que a gente teve um pouco, que é achar um pouco... As pessoas vão se encontrando no caminho, então elas vão se conhecendo mais, então esse problema foi passando pouco a pouco de se conhecer mais. Então eu acho que um pouco o problema de idade, mas depois a gente se une e parece que é todo mundo igual de maduro, todo mundo com a mesma cabeça, porque realmente o programa te faz crescer muito. Além de tudo que eles falaram, eu também acho que além disso, você tem que abrir mão da sua vida pessoal quando você chegar lá. Então, querendo ou não, é um processo cansativo que você, tipo, desgasta muito a mente, porque você tem que colocar muito esforço naquilo que você está fazendo. Então, equilibrar a competição, horário de sono, almoço, jantar, é muito difícil. E em relação aos temas, né? Esse ano foi o tema da ONU, né? Migração. Beyond Borders. Como é que foi desenvolver tudo isso aplicado, por exemplo, ao debate, ao improvisation? Então, o nosso processo começou aqui no Brasil, e algo que a gente reparou é que o Brasil tem várias culturas juntas, é uma mesclagem. Então, no nosso próprio grupo, a gente tem várias pessoas de etnias diferentes, com ancestralidades diferentes. Eu mesmo, eu sou descendente de armênio, italiano, romênio e vários outros países. Ao meu lado, Isabel, ela é argentina. E com várias descendências também. Então eu acho que... brasileira, né, Isabel? Sim. Eu moro aqui faz já quase 11 anos, então bastante da minha vida foi aqui, assim. Então a gente viu que as culturas importam, e a gente viu como isso afeta o nosso mundo, e já tendo percebido isso em primeira pessoa, ajudou muito a levar o nosso tema mais à pele para todas as apresentações. Conta pra gente da apresentação que vocês fizeram com vários idiomas, né? Essa apresentação foi o Global Spotlight. O Global Spotlight é uma competição artística. A gente focou muito no Brasil ser um melting pot. Quer dizer que muitos países, eles também estão aqui misturados com a cultura brasileira. Então a gente quis focar em pegar a descendência de cada pessoa do grupo. Então todos os países, todas as línguas que a gente falou, foi de pessoas do grupo mesmo. Então o desafio era você falar pelo menos 30 segundos numa língua estrangeira. A gente falou 12 línguas estrangeiras, que não eram as nossas. A música fala muito sobre isso, de como se ligar como culturas, como respeitar. E foi uma apresentação maravilhosa. A gente mistura também um pouco como ser com cozinha.
Então, por exemplo, eu era a chefe e a gente estava com um caldeirão na nossa frente e a gente ia colocando as bandeiras dos países dentro do caldeirão, a gente misturava e no final a gente levantava a bandeira do Brasil. Que era isso que a gente queria falar, que o Brasil está cheio de outras culturas que não são a mesma. E eles são a prova viva disso. Pietra? Pode fazer a pergunta de novo, por favor? Quero que vocês falem um pouco sobre como vocês aplicaram o tema nas apresentações. Você, no caso, participou do Improvisation. Sim, eu participei do Improvisation. É que, no Improvisation especificamente, eles te entregam um briefing com um tema que você tem que se basear. Então, por exemplo, teve o último que a gente representou as culturas, sendo... Eu esqueci a palavra em português. Pode falar. Misunderstanding. Misrepresented. Em português. Representada. Tá. Representada de forma. Sendo representada de forma errada em manequins, tipo, roupas totalmente, tipo, estereotipadas. Então, isso interliga, querendo ou não, com o tema do BO. Muito. O Improvisation é um desafio gigantesco porque ele vai, além de testar seu domínio no inglês, a sua capacidade de storytelling, de construir uma sketch que dure de 8 a 10 minutos e você tem 1 hora para fazer isso, tá? Memorizar as falas, criar um conceito, criar uma mensagem para ser passada e isso ter um ápice, uma conclusão, uma resolução. É muito interessante como eles são forçados a pensar rapidamente e a aplicar aquilo. E é naquele momento que eles têm que criar isso. Exato, eles têm 45 minutos numa fase, 1 hora na outra e já apresentar em seguida. Agora, Coach José, agora fiquei curiosa, porque você falou que vocês não podem participar desse processo criativo deles depois que eles estão lá. Então vocês vão com eles até lá e ficam nos bastidores. Exato. Com o coração, como é que Nossa, o coração na fica? mão. Eu fico imaginando, né? Como é que fica o coração de vocês? Preparou tudo, mas não sabe o que está acontecendo Exato. ali. E depois vocês só assistem. Porque nós durante a nossa preparação, nós recebemos uma estrutura e a rubrica que os juízes vão utilizar. Então, em cima disso, eu vou buscando trazer conhecimentos para que eles possam usar, né, para embasar as apresentações lá e vou trabalhando esse tema e como esse tema costura todas as apresentações. Aprendemos a estrutura, mas chegando lá, o brief é entregue, eles têm que montar, a gente fica de fora esperando. Muitas vezes, nesse horário, enquanto eles estão montando, nós temos reuniões com a organização do evento, aí nós vamos para assistir. A apresentação acontece no turno seguinte. E aí nós assistimos, eu fico lá no meu computador fazendo anotação para depois a gente poder pensar na estratégia, o que o grupo acertou, o que o grupo errou. E isso vai fomentando para as outras fases. Mas é tudo na mão deles. Quem tem que ter mais preparo emocional? O professor ou o aluno? Olha, eu acho que é a gente. Audrey, vocês já começam a preparar os alunos para o próximo ano agora? Sim, na realidade, a gente vai encerrar amanhã, quarta-feira, com o Bio e Master apresentando para os pais, que são os principais referenciais, são as pessoas que a gente sempre fala para eles, principais para valorizarem, porque graças a eles, né, essa oportunidade veio ao colégio que ofereceu e aos pais que compraram a ideia. E em seguida, a gente começa a se organizar para montar os 2 times do ano que vem. E como é que foi a escolha também dos embaixadores, né? Vocês tiveram alunos que foram Sim, escolhidos para os embaixadores. nós dos colégios, nós não temos nada a ver com isso. Eles têm a equipe bio lá, né, os adultos deles, e eles vão observando os alunos durante as apresentações, durante a convivência, a socialização, e eles escolhem de um... Eu sempre imaginei que era um só. Todos os anos eles escolhiam um por escola, ou às vezes nem escolhiam alguma escola. E esse ano a gente foi presenteado, né, graças a eles que são maravilhosos, com 4 convites. Então, com certeza, eles viram que os 4 alunos possuem habilidades que são pré-requisitos para eles lá. Que vão fazer diferença para eles na agregar, né? Eu acho que o adolescente, para lidar com outros adolescentes, é a melhor pessoa. Né? Porque eles pensam igual, eles estão no mesmo momento da vida. Então, quando são alunos maduros, são orientadores para os demais. Temos uma embaixadora aqui? 3? Os 3 são embaixadores? Parabéns! Sem querer, são os 3. Não foram escolhidos para vir por causa disso, mas realmente são os 3 e falta a Luísa, né? Bom, o Rafael, que já estava triste, com o coração apertado, que não ia mais pro Bio, vai de embaixador. Eu dei graças a Deus por isso.
Ai, é muita emoção, porque ano que vem eu só poderia ir ou como Masters ou como embaixador, e eu acho o trabalho do embaixador muito importante, porque eu não vou estar lá competindo, eu vou estar lá vendo todos os outros, e ainda mais se eu for ter a oportunidade de eu estar com eles, dando o meu apoio, mesmo de um lado que eu não possa estar ajudando. Com suporte. Isso. Conta pra gente, Isabel. Pra mim foi uma surpresa muito grande, mas eu acho que é uma experiência maravilhosa. A gente, pelo que me contaram, são 2 horas por semana que a gente tem de aulas. E depois, quando chega o momento da competição, eles veem quantos embaixadores vão ter que precisar para a competição. E aí eles selecionam os embaixadores. Mas independente de ser selecionado ou não, eu acho que já eles te chamarem porque eles se interessaram por você, você se sente totalmente lisonjeado por ter essa oportunidade. E, além disso, de você ter a emoção de ser escolhido, você pode ser qualquer um. Tipo, você não precisa nem ganhar, você não precisa ganhar um troféu, apresentar nada. Você só precisa ser você. Você precisa se destacar, ser você, falar, rir, só ser você. Literalmente a sua personalidade pra ser escolhido. Então é uma coisa muito legal, porque querendo ou não, eles te escolhem a parte da competição, porque eles escolhem quem você é sendo no campus, não no palco. E você vai como embaixadora ou você vai competir novamente? Eu quero competir novamente. por que será, né, coach? Por que será, coach José? O bio é apaixonante. É. Então, nós temos alunos que já foram 5 vezes. Uau! Começam pequenos, com 12, e vão até completar aí a idade máxima, né? Porque desenvolve muitas habilidades. Na realidade, não é uma oportunidade fácil da gente oferecer para os nossos filhos, né? Porque no Brasil, os pais, a gente não tem esse apoio. Sim. Então, os pais precisam financiar. E todo mundo tem outras contas para pagar. O investimento, às vezes as pessoas têm mais filhos. Mas soma, porque vai além da sala de aula, sabe? É um desenvolvimento, como a gente pontuou aqui, global. E qual a avaliação de vocês, então, para a gente encerrar, a Audrey e também o Mister, como a Brazilian International School, né, encara esse desafio de levar esses jovens, né, anualmente já há 10 anos, porque é uma virada de chave. Eles Sim. voltam outros. Como é que vocês avaliam isso? O que significa isso para a escola, até para quem está assistindo a gente e falar, porque eu tô com vontade de voltar a estudar, viu, gente? Já fui convidada aqui para eu e a Fabi, nós vamos ser as professoras, né, de oratória, não é isso, Fabi? A gente vai para lá. Mas para quem está acompanhando a gente aqui, de até levar os alunos, né, os filhos para estudar lá no BIS. Sim. Na realidade, o BIS nasceu, a minha irmã fundou o BIS, a Alessandra Pellegrino, e ele nasceu como uma escola de educação infantil. E ela não perdeu, o colégio não perdeu a escola, a essência. Então, hoje ele tem todo o ensino básico, da educação infantil até o ensino médio, mas é um olhar especial para o aluno. É uma escola muito humanista. Se você me falar, você não é conteudista, vocês não são, somos também, porque nós temos 2 matrizes curriculares. Por sermos uma escola bilíngue, eles estudam das 7h30 às 4h30, com diferentes disciplinas no currículo internacional e brasileiro. Porém, o olhar individual é muito grande para a família, para o aluno, para o colaborador. Então, dentro desse ser humanista, eu acho que vem a coragem, porque tem que ter muita responsabilidade para viajar 20 dias com adolescentes e alguns até crianças, porque 12 anos é criança, né? E o desafio da faixa etária também, né? Que é de muitas descobertas, Sim. muitas ebulições, e eu acredito que assim, esse trabalho de base que vocês realizam acaba fazendo a diferença até nesse grupo que vocês acabam levando. Eles estão preparados para o mundo, eles não estão preparados para passar de ano na série que eles estão. Né? Isso é uma consequência do aluno que presta atenção, que dá o melhor dele. O melhor não é tirar nota 10, alguns tiram. Se você tirou a média, mas você se esforçou para tirar a média, eu acho que para o aluno já está valendo. Agora, quando você se coloca numa Olimpíada dessa, a família, né, com essa coragem de todos irem, é um preparo global. Para mim, é a minha 4ª edição no programa, sempre honrado de participar, e é um privilégio a gente poder viver esse outro lado, fora da sala de aula. Então, tá ali
de companheiro, de ver se comeu, se a gente vai tomar um chá, vai experimentar uma comida diferente, vai se abrir para um tempero que você não gosta. Então, e tem as comédias, sentar para assistir um filme, coisa que a gente no dia a dia não tem como fazer. Então é um enriquecimento, a gente passar por um lugar histórico, é conversar sobre o que aconteceu ali, é saber da vida deles, investigar e trazer isso para as apresentações. É um ganho gigantesco. Para mim, é perpassar a memória deles e eles a minha. A gente tem esse elo gigantesco. É um grupo heterogêneo e muito sinérgico, e isso é lindo. A gente foi um melting pot mesmo. E não são só os alunos que se unem, né? Nós fomos em 4 adultos. Nós deixamos a nossa família. Todo ano é isso. E formamos uma grande família. Exato, né? passamos a Páscoa juntos. Uma data simbólica. Ô, Fabi, foi até um professor de Santa Branca, viu? O pessoal de Santa Branca que acompanha a gente. O professor publicou uma foto da Pietra e a vereadora Calisa até me mandou, falou assim, tua filha tá com um professor daqui da cidade. Isso, e Gustavo a gente, como Braga. a gente preza muito, né, por essa questão do regional aqui na Guardiã, a gente acha bastante interessante. Olha, quero agradecer a presença de vocês e gostaria das considerações finais. Vou começar aqui pela Pietra, que tá aqui ansiosa para pegar o microfone da minha mão. Por que será? Diz que não quer ser jornalista, mas adora o microfone. E aí, Pietra, eu não sei o que você vai dizer, mas aproveitando, já responda pra gente sobre o que mudou na sua vida essa sua segunda ida pro Bio. Vou começar falando que além da gente criar uma família entre os alunos, a gente também cria uma família com os professores, porque, querendo ou não, a gente fica mais próximo deles, a gente ri com eles, cria momentos, memes também, figurinhas no WhatsApp, né? E também você fica muito próximo de pessoas da escola, então você sabe que, por exemplo, em qualquer sala você pode ter uma rede de apoio, tanto no 8º ano ao 2º do médio. Então, se eu precisar, eu tenho minhas amigas no 8º ano, eu tenho minhas amigas no 9º, no 1º, no 2º, em todos os lugares. Então, eu sei que eu posso estar tranquila na escola, tanto que se eu sei que se elas quiserem vir, se eu puder, eu posso ir pra casa delas, elas podem vir pra minha casa. Se eu quiser também viajar com elas de novo pro Bio, eu choro, mas eles vão deixar o pessoal de 17 anos ir, porque eu preciso desse time de novo. Porque é um time muito mágico. Foi, tipo, acho que o melhor... eu acho que foi o melhor time que eu já tive. Eu amo muito essas pessoas. Muito mesmo. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo do time, agradecer vocês por terem dado essa oportunidade pra gente, agradecer os coaches por aguentar a gente, que não é fácil também, aguentar 15 crianças. São 20 crianças por 17 dias. É bem difícil. Mas falar que o Bio mudou muito na minha vida. Ele me fez, foi o que eu falei mais cedo hoje, me fez crescer muito, muito. Cada pessoa do time, ela aporta uma qualidade diferente e cada um dá seu máximo para conseguir mudar o time, e foi isso que aconteceu esse ano. Cada um colocou o melhor de si e realmente isso se tornou uma família tão, tão grande que até hoje, por exemplo, ontem a gente foi comer na casa do Rafael e amanhã a gente vai de novo, e esse Bio, a gente pode ter saído do Bio, mas o Bio não saiu da gente. A gente ainda queria estar lá, mas o time está unido, como sempre. A gente se junta, porque no horário de prova a gente não pode estar, então a gente se junta, a gente conversa. E é exatamente isso. Se você tiver a oportunidade de ir pro Bio, vá sem pensar 2 vezes, porque vale muito a pena. O nervosismo e tudo também vale a pena. O melhor nervosismo que você vai sentir na vida inteira é esse no Bio. Uma das coisas que o Bio mais me mudou foi como eu vejo a competição em si. Admito que antes de chegar lá estava nervoso, estava pensativo, porque eu estava pensando no Bio só como uma competição, um desafio. Mas quando você chega lá, você vê que é muito mais que isso. Você se conecta com pessoas e você lembra que se você ficar com a cabeça só na competição, só nas adversidades, você nem consegue aproveitar tanto. Você vê lá as suas amizades, você se conecta com pessoas novas e, que nem a Isabel também falou, você cresce como pessoa não só para se ajudar, mas ajudar o time. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, então todo mundo se esforçando para ser o elo mais forte. Agora vamos às considerações finais aqui. Hoje é dia da educação e realmente vocês nos presentearam, porque e para vocês eu acho que é um presente essas declarações também, não é, coach? Com certeza. Além da validação desse esforço todo que vem com a premiação, que vem com o nosso destaque na apresentação, saber que nós marcamos a história deles.
tão positivamente, saber que eles vão contar para os filhos essa experiência que eles viveram, que eles contam para os familiares, que eles compartilham isso nas redes sociais deles, que eles falam disso, levam esses memes para frente, isso é impagável. E a memória é o que a gente tem de mais precioso, né? E a gente construiu essa história juntos e para mim não tem preço, é incomensurável. Eu também gostaria de deixar aqui registrado como que o BIS chegou no Bio, né? Os nossos alunos, eles, a partir do Year 3, eles fazem os exames de Cambridge, né, pela cultura inglesa. Os examinadores vão no colégio e prestam esse exame. E foi pela qualidade da língua inglesa dos nossos alunos que veio esse convite. Então, isso também foi nos motivando cada vez mais a mudar a matriz, repensar na matriz curricular internacional, trazer o speech para essa oratória deles, né? A primeira vez que nós fomos no Bio, a gente trouxe tudo que a gente precisava melhorar, porque ninguém é perfeito. E toda vez você vai se reinventando e vai analisando o que é melhor está na próxima matriz, né? E eu queria parabenizar esse time, porque não importa você ir para a semifinal ou para a final, o que importa é cada um dar o seu melhor. Mas claro que todo mundo quer ir para a semi, todo mundo quer ir para a final, né? Então foi um time que conquistou o 3º lugar no pódio, foi o time que conquistou por 62 escolas, né? 62 times. Foi um time que conquistou o 1º lugar no campus, onde nós estávamos divididos em 2 chaves, e o 1º lugar das 2 chaves. E foi o time que acabou trazendo 5 troféus, o do pódio e mais 4. Como são 5 troféus oferecidos por eles lá, eles trouxeram, eles quase gabaritaram todas as apresentações. Então, não só por nota, não só por troféu, mas vocês foram muito merecedores de trazer tudo que vocês trouxeram. Tá ótimo, então. Parabéns ao time, mas a gente não faz nada sozinho, não é? Com certeza é esse time todo aqui que vocês conseguiram. E vou pedir a sua autorização também para mencionar nos meus 2 parceiros que não puderam vir hoje, que é o nosso querido Gustavo Braga, e nós temos a Beatriz Martins, que somam comigo na direção desse projeto. A gente está lá trabalhando com eles e levando isso para frente para construir esse produto lindo que a gente traz. Parabéns para esses 2 educadores também, né? Gabi? A educação transforma mesmo, né, Fabi? Hoje, no Dia da Educação, a gente não podia ter convidados melhores aqui no nosso jornal, no Download da Notícia, primeira edição. Quero agradecer a Alessandra, que trouxe todos os alunos, os pais que confiaram à escola também, de trazer os menores aqui para participar dessa entrevista. E lembrar também que o governador Tarcísio, que está assistindo a gente, os alunos estão ansiosos para fazer essa visita ao Palácio dos Bandeirantes. O governador já disse que vai receber os alunos lá. Isso mesmo. Ele falou que assim que vocês chegassem, ganhando ou não, ele queria a presença de vocês lá, porque já estar lá já era uma vitória. E é verdade isso, né? Esse posicionamento dele foi muito cirúrgico, porque estar lá já é uma grande vitória da experiência. Mas, como bem disse a Audrey, eles praticamente gabaritaram. Então tem que ser muito bem recebidos no Palácio dos Bandeirantes. Eles estão aguardando esse momento, José também. A gente também, aqui está tentando ajeitar a agenda. E a gente vai junto com o Master, né? Então, porque não são 2 times, né? A Olimpíada divide por causa da faixa etária, mas nós somos um time único, o time bis. Com certeza. Obrigada a vocês que nos acompanharam. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na sequência, continua o Download da Notícia, primeira edição, no comando da Fabi Teixeira e também do Fred. Esse conteúdo estará disponível daqui a pouquinho em aguardiandanoticia.com.br. Então, para você que chegou agora, que está ligando o rádio do carro, que está nos assistindo pela internet, não tem problema. Daqui a pouquinho você consegue, então, acessa o nosso portal e assiste desde o início as 2 entrevistas com esse time brilhante. E mais uma vez, né? A educação salva, né, Fabi? Com certeza. E hoje, nesse Dia da Educação, fica também o nosso parabéns a todos os educadores, porque realmente é mais do que uma profissão, é uma missão, e aqui ficou mais do que comprovado a diferença que eles fazem na vida de cada um. A gente vai para o rápido intervalo. Na sequência tem muito mais para você. Aguardianda Notícia.